Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de correção dos desafios das atividades de Química. Lembrando que esse projeto visa contribuir para que você aí mande muito bem no Enem, com sucessos e vitórias. Eu sou Rose Carvalho, professora de Química, e o tema da nossa aula de correção hoje dos desafios da semana 31 é exatamente esse, soluções, né? Soluções. Então, vamos lá para a nossa correção. Bem, essas questões, ela vem trabalhar aí a competência de número 5, que fala o seguinte: entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Dentro dessa competência, nós vamos estudar essa habilidade aí, ó, habilidade 17, que fala o seguinte: relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagens e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagens simbólicas. Perfeito? Então, vamos começar a nossa correção. A nossa correção aí vai começar pela questão de número 2 da nossa lista. E essa questão de número 2 da nossa lista, ela fala exatamente o seguinte, caiu no Enem de 2010, fala exatamente o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, eu vou até grifar isso daqui, porque isso é extremamente importante, de uma só fase, prepara-se uma solução. Então, ela está te afirmando que soluções são misturas o quê, pessoal? Isso, homogêneas. Apresenta uma única fase. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal, para várias outras substâncias. A água é considerada um solvente universal, pessoal. Ela dissolve quase tudo. A figura a seguir ilustra a citação. Então, ali nós temos um becker, um solvente que é a água, e vai ser adicionado um sal, né? Um poli qualquer, a gente não sabe, mas é o sal. E aí mistura o açúcar ou o sal. Mistura, deixa descansar e forma o quê? Uma solução. Soluções são misturas o quê? Vou até escrever aqui, misturas homogêneas. Vale a pena relembrar esse conteúdo, hein? Perfeito. Então, ele fala: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, utilize aí 3,42 gramas de sacarose. Açúcar, né? Sacarose é açúcar. E ele fala que a massa da sacarose, ou seja, da molécula sacarose, de uma molécula de sacarose, pesa exatamente 342 gramas por mol, né? Da molécula. 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro da sacarose nesse cafezinho? Ele quer saber a concentração molar. Porque fala em mol por litro, só pode ser concentração molar. Qual é a fórmula mesmo da concentração molar? Concentração molar é igual a massa dividido por massa molar vezes volume. Tranquilo, né? Perfeito. Então, agora vamos destacar aqui o que ele nos deu. Ele nos deu a massa da sacarose, do cafezinho, né? Que colocou 342 gramas. Nos deu a massa molar da substância, que é 342 gramas por mol. E nos deu aí o volume. Só que esse volume está em quê, pessoal? Em ml. Precisamos colocar em litros, porque a resposta é pedida em litros. Isso tem que ser bem revisto. Vocês têm que se atentar a essa transformação de medidas. O volume geralmente vem em ml, mas a resposta geralmente cai em litros, então vocês têm que saber fazer essa transformação. Se está em ml e vai para litros, divide por 1000. Se está em litros e vai para ml, multiplica por 1000. Faz o caminho inverso, né? Então, aqui vai dar quanto mesmo?
Vai dar exatamente 0,5 litros. E agora, pessoal, é só correr para o abraço, né? Colocar na fórmula e correr para o abraço. Então, molaridade é igual a massa, é 3,42 gramas. A massa molecular, que é 342 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,05 litros. Corta grama com grama, sobra apenas gramas por mol, né? Então, aí, multiplicando 342 vezes 0,05, vai dar 3,42 dividido por 17,1. E isso aqui vai nos dar um valor de 0,2 mols por litro. A resposta certa é a letra B. Tranquilo, fácil, né? Tranquilo. Relembrem misturas homogêneas, misturas heterogêneas, solutos, tá bom? Bem, a questão de número 4 aí da nossa lista diz o seguinte. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma na versão diet e a outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido. Opa, qual é o volume que ele nos deu? Ele nos deu exatamente 300 ml. E tem a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambos, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se as 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então, aqui nós temos a massa do refrigerante comum e a massa do refrigerante diet. São 2 massas, então vamos achar aí vamos subtrair aqui para acharmos uma grama aí. 316,2. Subtraindo isso aqui vai dar exatamente 15 gramas. Então, diferença aqui desses 2 refrigerantes aqui deu exatamente 15 gramas, né? Então, por esses dados, pode concluir que a concentração em que, pessoal, gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente quanto? Então, aqui nós temos aí, ele quer a concentração em gramas por litro. Quando eu falo em concentração em gramas por litro, é a concentração comum, que é a massa dividida pelo volume. Qual é a massa? 15 gramas. Qual é o volume? 300 ml, não é isso? Só que nós queremos em litros. Divide por quanto? Por quanto? Ah, muito bem. Divide por 1000. Dividiu por 1000, vamos ter aí 0,3 litros. Então, dividindo 15 gramas por 0,3 litros, temos exatamente 50 gramas por litro. Certo? Então, para essa concentração, pode concluir que a concentração em gramas por litro do açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente 50 gramas por litro. Resposta letra E. Questão de número 5 aí da nossa lista. Vamos lá, vamos resolver essa daqui. É possível conhecer a concentração de uma espécie iônica em solução aquosa. Opa, solução aquosa, espécie iônica. Falou em espécie iônica, falou em íons. Se falou em íons, falou em cátions e falou em ânions. Liga aí, revisem novamente esses conceitos aí para ficar bem fresquinho na mente. Perfeito. A partir do conhecimento da concentração de soluto e se o soluto dissolvido dissocia-se ou ioniza-se. Pessoal, se é iônico, ele vai se dissociar. E se ele vai se dissociar, ele vai produzir íons, cátions e ânions. Então, vamos colocar aqui, dissocia. Então, nós temos a solução. O sulfato de sódio possui a concentração exatamente em quantidade de matéria, 0,3 mol por litro. Nessa solução, a concentração em quantidade de matéria da espécie Na+, é. Então, essa substância vai ionizar, esse sulfato de sódio. Então, Na2SO4, quando presente na solução aquosa, quando misturado com água, se ioniza. Então, vai ficar Na+, mais a parte negativa é SO4 menos. Vamos balancear, porque temos que balancear. Tem 2
sódios aqui, aqui só tem um. Então, nós vamos ter que colocar 2 sódios aqui. Pronto. Só um é só 4, só um é só 4. Então, aqui tem 1 mol de sulfato de sódio, 2 mols de íon Na+, e 1 mol de SO4. Perfeito, tranquilo até aí. Então, agora vamos fazer a relação. Em 1 mol de sulfato de sódio, nós temos exatamente quantos mols de íons Na+? 2, né? Só que ele disse que essa solução de sulfato de sódio possui uma concentração e quantidade de matéria. Então, essa solução aqui possui já 0,3 mols. Então, em 0,3 mols de sulfato de sódio, nós temos quantos mols de Na+? Não sei, vamos calcular agora, né? 0,3 vezes 2 vai dar exatamente 0,6, não é isso? 0,6 mols de Na+. De Na+. Mol por litro, né? Porque aqui é mol por litro. Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra C. Então, nessa questão, vale revisar isso. Dissociação, ionização de um sal, de um ácido, de uma base, né? Número de mols, como é que faz a relação entre eles, tá bom? Tranquilo? E aí, vamos para outra questão. A questão de número 6 da nossa lista. Uma bisnaga de xilocaína a 2% de massa total, falou massa total, e tem uma porcentagem relacionada, eu falo então de 100%. De massa total de 250 gramas. Apresenta quantos gramas de solvente? Bem, a massa total é 250. Em 250 gramas eu tenho total, eu tenho 100%. É isso? Então, eu quero saber quantos gramas eu terei em 2%. E aqui é só multiplicar, né? 250 vezes 2 e dividir por 100. E vai dar exatamente 5 gramas. Confere os cálculos aí na sua casa. Pega a calculadora e pode calcular, pode conferir os cálculos. Bem, a massa total é quanto, pessoal? 250. Então, a massa total é 250. Menos a massa encontrada aqui em 2% dessa bisnaga aí, que é 5%. Então, teremos aí 245 gramas de solvente. É a letra D. Tranquilo, fácil, muito bacana de se resolver, né? Chegamos à questão número 8. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo-se que um frasco de 500 ml, então vamos lá, ml, então o meu volume está em ml. Primeira coisa que eu tenho que observar. Então, sabendo que um frasco de 500 ml dessa solução, existem cerca de 5 mols de etileno glicol. Então, existem já cerca de 5 mols de etileno glicol. E ele deu a fórmula, pessoal. Quando ele der a fórmula e der os números de massas dos átomos, é porque ele quer que você calcule a massa molar, tá? Gramas por mol. Então, tá lá, C2H6O2. Então, quantos carbonos temos? 2. Qual a massa do carbono? 12. Multiplicando vai dar 24. Quantos hidrogênios temos? 6. Qual é a massa do hidrogênio? 1. 6 vezes 1, 6. Já deu 30 aqui, né? Quantos oxigênios tem? 2, né? Qual é a massa do oxigênio? 16. Que já vai dar 32. Somando isso aqui, vai dar 62 gramas. Até aí, tranquilo? Tudo certinho? Perfeito, né? 62 gramas. Agora, nós vamos fazer a relação. Em 1 mol de etileno glicol, que é C2H6O2, pesa exatamente quanto, pessoal? Quanto foi que a gente achou a massa molar dele, o número de massa dele em gramas? 62 gramas.
Ele disse que nessa bisnaga de 500 ml tem 5 mols. Então, eu quero saber quantos gramas tem em 5 mols de etileno glicol. É exatamente aquela solução lá em cima que ele falou. Multiplicando isso daqui, vai dar exatamente 310 gramas. Opa, já vou lá e já vou marcar na letra D. Não, pessoal. Preste atenção na pergunta. A pergunta que ele faz é o seguinte. A concentração comum dessa solução em gramas por litro. Então, eu vou ter que dividir aqui, mudar aqui o meu volume. Então, 500 ml dividido por 1.000 é exatamente 0,5 litros. E ele quer a concentração comum. Qual é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é igual a massa sobre volume, dividido por volume, né? Então, concentração comum, não sei, vou calcular. A massa que foi encontrada é 310 gramas, dividido pelo volume 0,5. Aqui nós vamos ter exatamente 620 gramas por litro. Então, veja, é uma pegadinha. E vocês têm que ficar ligados nisso. Olha só, deu 310, já vai lá e marca 310. Mas a pergunta, na verdade, não era quantas gramas tem em 5 mol. A pergunta ele queria saber a concentração comum dessa solução em gramas por mol, por gramas por litro, perdão. E a forma da concentração comum é essa daí. Concentração é igual a massa vezes volume. Eu corri, muitas falam assim, a casa da minha avó, né? Fazer uma frasezinha que lembre vocês aí essa fórmula, né? Então, é bem interessante isso, vocês relacionar frases ou palavras, é mais frases mesmo, para decorar as fórmulas e prestar atenção nesse tipo de questão. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Dê uma revisada em misturas homogêneas, misturas heterogêneas, soluto, solvente, né? Números de mols, nas fórmulas de concentração comum, de molaridade, de título, de outras aí da concentração que mais se usa nos cálculos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.